Vamos dar início a esta reunião ordinária da Câmara Municipal, que será a última deste ano 2017. Queria cumprimentar-vos a todas e a todos, de forma especial a Sra. Presidente da Assembleia, que acompanha os trabalhos também. E uma vez que temos público, passaria já ao público, não sei se há alguma questão. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, os senhores vereadores, os executivos, os senhores funcionários. Espero que eles também participem aqui dos trabalhos, sendo um primeiro ano, não só para desejar um bom ano a todos os presentes, mas a minha intervenção pensa no sentido de demonstrar o quanto estou grata e muito contente, muito feliz por ter visto a inauguração, ou não sei como é que lhe chamar, mas da Estrada da Tesoureira. Portanto, é realmente uma obra que é iniciada pela população há mais de 20 anos. Portanto, primeiro que tudo, dar os parabéns à população da Tesoureira, que eles realmente merecem, e todo o Conselho. E sinto que essa é a minha obrigação e obrigada por Presidente da Assembleia Municipal. Mas também dar os parabéns e felicitar o Sr. Presidente pela coragem, Sr. Presidente, e não só, todos aqueles que contribuíram para que isso pudesse acontecer, pela coragem no início dessas obras, que realmente há mais de 20 anos que andavam a ser necessitadas, e dizer que também registrei com muito agrado, também no convidado do Presidente da Assembleia, a paciência e a tolerância que o senhor teve para com aqueles que durante 20 anos não se importaram com esses trabalhos, mas depois, com 3 meses de atraso, vieram a terreiro gritar. Dizer também que apreciei a sua capacidade de trabalho e a sua capacidade de diálogo com a Câmara Municipal de Loures. Isso só prova que quando nós pensamos as coisas da maneira certa, os impossíveis não existem. Pelo que, Sr. Presidente, dizer-me só nesta última reunião que, como dizia a moção, a juventude dá o melhor de todos os defeitos e passa, contrariamente, em contrapartida, estupidez é uma coisa que vai permanecendo. Era só isto que desejar a todos um bom ano, que era importante, congratular-me pela realização das obras que foram efetuadas. Muito bem, muito obrigado. Eu peço desculpa também pelo atraso no arranque destes trabalhos da reunião de Câmara. Deve-se a uma reunião que se prolongou um bocadinho mais do que era suposto com o empreiteiro, neste caso da obra do Centro Escolar de Arruda, que já foi comunicado, já teve o visto do Tribunal de Contas e, portanto, será para iniciar trabalhos no próximo dia 8 de janeiro, é o que está previsto e que está falado com o empreiteiro e no auto de consignação, e, portanto, tivemos aqui uma reunião com a parte técnica e também com o empreiteiro e pediram a minha presença por causa de uma questão financeira no contrato e eu tive com ele, e, portanto, daí a minha razão do meu atraso, que peço desculpa uma vez mais pelo mesmo. A Sra. Presidente fez aqui uma série de considerações. Em primeiro lugar, agradecer os votos do bom ano e da época natalícia que vivemos e desejar também que para os municípios, que é ao fim e ao cabo, para eles que trabalhamos, tenham também esse excelente ano de 2018, tal como dizemos para nós. E, portanto, agradecer a gentileza das palavras e a atenção dispensada à Câmara Municipal. Relativamente à questão da Estrada da Tesoureira, eu diria que os créditos são do dono da obra. O dono da obra é a Câmara Municipal de Loures e nós devemos agradecer não só à Câmara Municipal de Loures o investimento que foi feito, que foi um investimento na casa dos 700 mil euros. E se nós levarmos a linha de conta que a população servida ali, sobretudo, é a população do Concelho de Arruda, nem sequer é do Concelho de Loures, tem cerca de 15 aglomerados, 15 agregados familiares, melhor dizendo, servidos por aquela estrada, o resto é praticamente à conta, quer do município de Arruda, quer de Mafra também. Portanto, eu diria que o município de Loures tem aqui uma palavra que eu publicamente não me canso de dizer, já o disse na Tesoureira, quando foi o aniversário da coletividade em que anunciámos o arranque dos trabalhos, quer quando já lá fomos às reuniões de Câmara, quer na campanha eleitoral. Portanto, os créditos são para o Executivo da Câmara Municipal de Loures. Nós limitamos apenas a
fazer a nossa parte do nosso trabalho, a pôr o assunto na agenda política, a insistir muito para que ele fosse concretizado e a não assobiar para o lado, porque de facto aquilo era um problema com mais de 20 anos, como disse muito bem, e que colocava em causa a segurança das pessoas, objetivamente, e portanto nunca, enfim, por vistos estudos vários, não me compete a mim estar no fundo a dizer comentários sobre essa matéria, mas nunca tinha sido uma prioridade política. Esse é um facto insufismável. Nunca tinha aquela estrada sido motivo de prioridade política neste Conselho, no passado. E, portanto, isso nós corrigimos, nós colocamos o ponto na agenda, colocamos o ponto onde devia ser discutido, insistimos muito para que o ponto fosse discutido e fosse levado a sério. Felizmente encontramos um interlocutor preocupado também e, portanto, naturalmente que... enfim, estamos de parabéns, sobretudo os habitantes da Tesoureira, que têm uma estrada já em condições, que não coloca neste momento em perigo, pelo menos é a informação que temos do ponto de vista técnico das pessoas, e é para as pessoas que trabalhamos e queremos continuar a trabalhar, e portanto, quando assim é, penso que estamos todos de parabéns de facto. Pronto, creio que isto está... quanto à questão da juventude, eu, como disse na Assembleia Municipal, se for esse o meu único defeito, eu corrijo naturalmente com o tempo e passamos à frente. Muito bem, da minha parte estamos falados neste ponto zero. Os seus vereadores, não sei se querem usar a palavra neste ponto. Quero. Faz favor. Chegar aí o... Isto está a gravar. Naturalmente também quero desejar a todos o Sr. Presidente e a todos os senhores vereadores, ao público presente, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, um excelente ano de 2018. Espero que se concretizem todos os vossos desejos e seguramente que todos iremos trabalhar pelo menos com o sentido de colaborarmos para que alguns deles sejam alcançados em prol do Conselho da Luta dos Vinhos e dos nossos municípios. Posto isto, eu também queria fazer aqui uma intervenção. Primeiro, dizer que com agrado que registro a abertura da estrada da Tesoureira, na freguesia de Arranhol. Efetivamente, temos que o Sr. Presidente disse bem, que o dono da obra é o principal, digamos, obreiro da mesma, mas também quero dizer que reconheço, seguramente da sua parte, que fez os possíveis para que, de alguma forma, a obra se concretizasse dentro do tempo possível. Existiram atrasos, é certo, mas o que interessa é que a obra está feita e, nesse aspecto, o que eu tenho a registrar é que, efetivamente, as pessoas da Tesoureira e deste Conselho ficam beneficiadas com a infraestrutura que foi feita, ainda em boa hora que o município hoje se disponibilizou para um investimento tão avultado. Depois queria dizer aqui, porque eu vou prezar e tento ser o mais direto possível e também, de alguma forma, o mais transparente possível. E quero dizer, Sr. Presidente, que na última Assembleia Municipal fiquei, de alguma forma, chocado com aquilo que se passou. E vou dizer com toda, digamos, com toda a coragem que é da minha parte dizer o que vou dizer, mas não ficava bem comigo se não o dissesse. Eu acho que nós temos que ter uma determinada postura nos órgãos onde estamos e que, efetivamente, a democracia é feita na defesa das opiniões e, portanto, é sempre com um mal-estar que eu vejo, de alguma forma, silenciar a voz da oposição. Nem sequer tive a oportunidade de poder dirigir aos municípios da Ruda dos Vinhos e ao Executivo as boas festas. Um bom Natal, unido. Mas queria lhe dizer que o que estava em causa, e eu fui, de alguma forma, visado e atacado politicamente, é certo, mas pela bancada do Partido Socialista,
relativamente a uma declaração de voto, de fila, em consciência, e que só me responsabiliza a mim e o partido que represento, relativamente ao orçamento e às grandes opções do trabalho. E fila para justificar o porquê da nossa abstenção. Considerava eu que me existia o direito, depois de um ataque que foi feito, friso, um ataque político, não é um ataque pessoal, é um ataque político, me existia o direito de poder esclarecer a minha posição perante a Assembleia Municipal. E o que é que aconteceu? Todos nós sabemos, a palavra não me foi concedida. Ora, o Sr. Presidente sabe tão bem quanto eu, e é isto que eu quero frisar, que em termos de uso da palavra na Assembleia Municipal, ela, nos termos regimentais, pode ser concedida em 3 hipóteses. Uma delas é a solicitação do plenário, que não aconteceu, eu poderia ter dito a alguém da bancada do PSD, peçam lá para eu esclarecer, mas não foi isso que estava em causa. Pode ser concedida a pedido do vereador com a anuência do Sr. Presidente, é da sua responsabilidade essa autorização, e pode ser concedida para a defesa da honra do Visado. O que se passou ali foi, nem invoquei a questão da minha honra, o que se passou foi tão somente ter solicitado o uso da palavra e o Sr. Presidente, que podia concedê-lo, entendeu que eu não devia expressar quando a solicitei. Ora, eu devo dizer que acho que esta sua atitude vai ao arrepio daquilo que é a minha imagem sobre o Sr. Presidente da Câmara. Vai ao arrepio porque eu o considero um democrata e considero até um político talentoso. Ou, melhor dito, se calhar considerável. Porque devo dizer que o Sr. Presidente, inclusivamente, na reunião de Câmara de 30 de 10 de 2007, e eu cito aqui, o senhor disse, este Presidente, aqui na reunião de Câmara, foi pela democracia e pela participação cívica e a cidadania ativa, e assim continuará. E era isso que eu esperava de Vossa Excelência, que continuasse. Ora, não quero acreditar que o Sr. Presidente, ao silenciar a oposição, esteja a assumir que é pela democracia. Por isso digo, lamento e digo que o Sr. Presidente, ao decidir silenciar a oposição, não só revelou pouco talento, como até contraria aquilo que eu considero os princípios fundamentais de uma democracia plural. Esta atitude, até de alguma forma, representa, na minha modesta opinião, um retrocesso na forma de estar na política e fez-me lembrar os tempos ídolos do passado em que o direito de opinião ou a liberdade de expressão estavam, digamos, nos antípodas do que é a democracia atual e eram uma mera miragem. E eu devo dizer, porque tenho ouvido muito da sua palavra, dizer que o princípio do contraditório, os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados são para si algo fundamental. Eu quase que poderia dizer aqui, bem prega Frei Tomás, diz o que ele diz, mas não faça do que ele faz. E o Sr. Presidente deixou-me, digo muito sinceramente, permita-me que lhe diga isto, acho que andou mal, para não dizer muito mal, porque eu considero, muito sinceramente, que a democracia constrói-se com diálogo e não com monólogos. Considero que a democracia constrói-se no debate das ideias e no respeito pelas opiniões diferentes e não no unanimismos, nem com prepotências. E mais, acho que a democracia constrói-se na defesa do pluralismo e não com autoritarismos ou com o silenciar da voz dos nossos adversários políticos. Portanto, não ficava bem se não me dissesse isto, porque acho que o senhor é credor de muitas coisas, mas nós temos um dia mau de vida e o senhor, na última Assembleia Municipal, acho que teve um mau dia. Espero e desejo que o próximo ano seja um ano em que haja mais diálogo, que seja mais profícuo e que nós todos possamos colaborar, discordando muitas vezes, como eu tenho dito, aceitando ou não as minhas sugestões, ou as minhas ideias, ou as minhas alternativas, num debate salutar de ideias e num respeito mútuo, porque é isso que eu acho que é importante. Depois, queria lhe dizer também o seguinte:
eu fiquei, digamos, apreensivo quando aquela moção que apresentei na reunião de Arranhol foi rejeitada sobre que tinha o título de melhores estradas, mais segurança rodoviária. Fiquei apreensivo porque era uma moção que eu penso que todos devemos estar empenhados em fazer, digamos, aquilo que é essencial nas nossas vias municipais, que é ter uma sinalização, quer vertical, quer horizontal, adequada. Ela não existe. Tive a oportunidade de dizer, nessa altura, que achava que era importante tomar-se iniciativas nisso e espero e desejo que não aconteça nenhum acidente nas nossas vias, para que o senhor não seja o responsável por isso, porque uma vez alertado, não tomando as devidas iniciativas, pode ter responsabilidade sobre isso. Ela foi rejeitada. Eu posso entender que, do ponto de vista político, entendam rejeitar esta moção ou esta recomendação, mas o que é facto é que ela destemporânea, como o Sr. Presidente disse na altura, nada teve. Porque, efetivamente, se faltava, digamos, aprovar o orçamento com as medidas concretas, e essa aprovação foi feita na última Assembleia Municipal, eu esperava, então, que as verbas destinadas à sinalização fossem alteradas, fossem aumentadas, coisa que não aconteceu. Portanto, aquilo que assistimos foi, na prática, dizer que houve aqui uma pura atuação demagógica sobre isto. E eu entendo que devo também realçar este aspecto. Quando se apresenta uma recomendação com o conteúdo que apresento, não é para colher louros, não é para ter nenhuma vantagem, é apenas e só pensando que era uma necessidade de quem é utente das vias do nosso concelho, e falei isso com várias pessoas. Há várias pessoas que reivindicavam isso e alertavam que de facto era essencial fazer, e quando se tomam essas medidas, eu sei que os louros nem sequer é do vereador ou do deste vereador da oposição. Quem executa e quem faz as obras é que recolhe os louros, e portanto estava-lhe a dar uma boa iniciativa, acho eu, para que o senhor pudesse usar da maneira que achasse mais útil. Não foi assim que entenderam, votaram contra, e portanto perdeu-se uma oportunidade, a meu ver, de se ter aqui uma boa solução. E para dizer o seguinte, o Sr. Presidente, na própria Assembleia Municipal, e já o tinha dito, quer no discurso em A do Baço sobre o emissário, quer numa reunião de Câmara, dizendo, na mais pura da demagogia, que quem é contra este orçamento, é contra a água e a política de água e do saneamento deste Executivo. É contra a transferência de mais verbas para ajudas de freguesia. É contra a habitação social. E eu ouvi, calei, porque nessas ocasiões não podia exercer o contraditório, mas devo dizer que o Sr. Presidente sabe muito bem que nem eu, nem o PSD somos contra a habitação social. O que dissemos e continuamos a dizer é que achamos que a habitação social no nosso concelho deve ser feita não no local que o senhor pretende fazer, e é uma opção política. E está, digamos, sufragada pelos arrodenses. Não discuto, mas continuamos a ter a nossa opinião e a defendê-la, que achamos errado o local. Como somos favoráveis à baixa de impostos, e que o senhor também disse que quem vota contra este orçamento é contra a baixa de impostos. O senhor Presidente sabe perfeitamente que numa reunião de Câmara, em que se discutiu esta matéria, eu tive até, digamos assim, apresentei uma sugestão no que diz respeito à derrama, para aumentarmos o período que o PS propunha nas empresas que se fixassem cá durante 3 anos, eu teria isenção da derrama, e eu propus para as empresas que se fixassem no território com 5 anos de isenção, desde que criassem-se impostos de trabalho. Portanto, nós estamos a tentar colaborar e a dizer aquilo que, afinal, não somos contra, somos a favor e aplaudimos as boas medidas. Como somos favoráveis ao investimento na água e no saneamento. Aliás, o Sr. Presidente sabe que quando lançou o REP na discussão aqui nesta mesma sala, eu lhe respondi, muito calmamente, que se tivéssemos a aprovar o orçamento da água e do saneamento, teria o voto favorável da minha pessoa.
não o tinha, atendendo às outras matérias que estão vertidas no orçamento. E também, de igual modo, somos favoráveis às transferências de verbas, de mais verbas, para as juntas de freguesia e a favor do princípio da subsidiariedade. É uma verdade. Também é de facto que no passado houve cortes. Mas o Sr. Presidente sabe tão bem quanto eu que, não sendo eu membro do Executivo no passado, mas que os cortes se ficaram a dever a uma situação em que o país atravessava, fruto da governação do país do seu camarada José Sócrates. Foi ele que nos levou à bancarrota. Não fui eu nem o Sr. Presidente, graças a Deus. Mas alguém nos levou a isso, e isso levou não só a que fossem tomadas medidas de restrições das transferências para as juntas, como inclusivamente à criação do PAEL. É tudo de uma situação, oxalá nós tenhamos sempre boas situações financeiras no país e que possamos, com isso, com o Orçamento de Estado, beneficiar as câmaras e as câmaras, por sua vez, transferir estas ditas verbas para as juntas de freguesia, porque, efetivamente, tanto elas mais próximas, seguramente que podem fazer melhor trabalho. E, por isso, quero dizer que repudiamos este tipo de raciocínio, que eu entendo que é um raciocínio sofista, alicerçado em argumentos falaciosos, quando nos diz que éramos contra isto. Não, nós não somos contra nenhuma destas 4 vertentes que aqui referenciei, somos bem a favor, podemos ter opiniões diferentes no modo de as aplicar. E se eu fosse a utilizar o mesmo raciocínio que o Sr. Presidente utilizou relativamente a isto, se utilizasse ou se transpusesse esse seu raciocínio para a recomendação que apresentei sobre as vias municipais, então eu teria que estar aqui a dizer, mas não tenho essa desfaçatez de o dizer, que o Sr. Presidente era contra a segurança rodoviária ou que era contra as melhores estradas do município. Não. Eu acredito que o senhor é a favor da segurança rodoviária, é a favor de melhores vias, tem outras prioridades e politicamente não tem as mesmas prioridades que eu teria. Mas isso também não tem nada de mal, é aquilo que se passou e é aquilo que eu queria deixar bem expresso aqui ao Sr. Presidente. Posto isto, e para terminar, porque não quero abusar, tinha 3 ou 4 perguntas concretas. Uma era se o Sr. Presidente nos pode informar qual a data prevista para terminar o Parque das Rotas. Já que, como sabemos, há uma derrapagem de alguns meses, era para estar terminada em agosto último, e, portanto, provavelmente terá em seu poder alguns dados sobre isso. O outro é se o Sr. Presidente, já fiquei a saber que as obras no Centro Escolar da Buda vão começar no dia 8 de janeiro. Se não houver derrapagens, isto por período de execução são 6 meses. Se o Sr. Presidente está em condições, se calhar está-lhe a pedir mais, mas de nos garantir que o próximo ano escolar irá começar sem nenhum atrasos e que os meninos já vão estar, digamos, nesse centro escolar requalificado. A terceira nota era se o Sr. Presidente sabe me informar relativamente aos julgados de paz, que foi, e bem, trazido para a Rio dos Vinhos, só para ter uma dimensão de quantos processos já foram iniciados nesse julgado de paz e se já foram alguns resolvidos ou não. E a última era para perguntar ao Sr. Presidente quantas famílias do nosso concelho já beneficiaram no ano 2017 do cheque de farmácia. Muito bem. Sr. Vereador Luís Rodrigues, enfim, a primeira nota sobre a Estrada da Tesoureira está dito, registrar essa declaração. Relativamente à questão da Assembleia Municipal, o ter ficado chocado, eu diria que isso é um estado de alma, que, enfim, pode acontecer, todos nós podemos ficar mais sensíveis ou menos sensíveis sobre determinadas situações, e eu diria que não me choca que tenha ficado chocado, até porque já nos vamos conhecendo e vamos percebendo mutuamente o que é que cada um pode esperar de cada um. E eu de si não esperava outra coisa que não fosse esta, enfim, de sentir chocado. Eu diria o seguinte: por muito que custe, quer na lei, quer na delegação de competências, a representação institucional do município da Buda na Câmara Municipal compete ao Presidente da Câmara. E as perguntas que estavam a ser feitas, nomeadamente pelo Grupo Municipal do Partido Socialista e por todos os outros,
foram dirigidas à Câmara Municipal, não especificando a que vereador é que era. Portanto, como disse bem, não especificando a que vereador se reportam, é o Presidente da Câmara que tem a responsabilidade, eu diria, a obrigação legal e estatutária de prestar as declarações que são devidas e os esclarecimentos que são necessários. Tive a oportunidade de dizer que não entendi que na altura estivesse em causa a honra ou a dignidade de alguns dos vereadores da Câmara Municipal, senão eu prontamente teria dado essa palavra. O que houve foi apenas aquilo que foi um argumento político de utilizar alguns argumentos que foram decididos num órgão, que é a Câmara Municipal e que é de acesso livre e público, e dizer claramente que, enfim, dentro daquilo que é o debate parlamentar, pareceu-me justificada a utilização disso, não houve nenhum ataque direto a ninguém, houve apenas o veicular e a análise de alguns argumentos políticos que estavam a ser aduzidos num documento que é público, a partir do momento em que é colocado em cima da mesa numa reunião de Câmara, como foi o caso. E, portanto, se houve aqui alguma inabilidade, ou se alguém algo chocou, se calhar foi a inabilidade do grupo parlamentar do PSD, que deveria ter feito, ou podia ter agido de outra forma, como até acabou por admitir aqui, que poderia perfeitamente, nos termos regimentais, ter feito uma pergunta direta ao vereador e dar-lhe a oportunidade de poder responder. Portanto, se houve aqui alguma inabilidade, no jogo político, essa inabilidade não foi minha, nem foi do grupo parlamentar do Partido Socialista, nem tão pouco da Presidente da Assembleia Municipal, que fez aquilo que competia, na minha modesta interpretação daquilo que são os poderes da Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Quanto à questão do retrocesso em termos de políticos, eu não silenciei a oposição, nem nunca o farei. Apenas entendi que naquele momento as perguntas estavam a ser feitas ao Presidente da Câmara e ao Executivo no seu todo, por força da proposta de orçamento que estava a ser discutida naquele ponto da ordem de trabalhos. E estava eu na plena posse das informações para poder dar essas informações e, portanto, entendi dá-las da melhor forma que pude e que considerei necessário. A questão do retrocesso. Eu devo dizer o seguinte. Utilizou aí a expressão do bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz, e por ter uma boa oportunidade. Porque, de facto, eu também já neste passado tive aqui outras funções nesta autarquia, nomeadamente de deputado na Assembleia Municipal e de vereador na oposição na Câmara Municipal, e recordo-me perfeitamente numa Assembleia Municipal em que se discutiu a questão do externato, aquela questão dos contratos de associação e da quebra de financiamento, etc. Era o senhor então Presidente da Assembleia Municipal e o senhor Presidente na altura, Carlos Lourenço, estava a dar uma série de explicações e eu pedi a palavra porque gostava de fazer uma intervenção que ia de resto ao encontro do assunto que estava a ser discutido e que tinha feito também na Câmara Municipal, e uma vez que estávamos na Assembleia Municipal entendi eu que deveria dar essa minha opinião ou reiterar, até porque é ao encontro da posição do Executivo Municipal, e também nessa altura me foi dada essa possibilidade. Pelo Sr. Presidente, Carlos Lourenço, não pelo Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Assembleia, podia ter agido de outra forma, não quis fazer. Na altura. Sabe quem tudo bem, mas quem podia dar a palavra ao Presidente da Câmara na altura. Eu não o interrompi, peço por favor de não me interromper. Com certeza. E, portanto, quando se prega Frei Tomás tem que se ter consistência e tem que saber exatamente daquilo que está a falar. Eu aqui até considero que na altura a questão que estava a ser discutida era uma questão de maior importância para o Conselho. Eram alturas complicadas de esgrimir argumentações políticas de um lado e do outro e, enfim, achei que podia dar um contributo bom para a discussão. Na altura não teve esse entendimento, hoje, pelos vistos, tem outro entendimento daquilo que é a participação e bem das oposições neste contexto. Agora, o que eu digo é, foi neste mandato, no anterior, que quer a Assembleia Municipal, quer a Câmara Municipal, deram essa oportunidade regimental que não existia, precisamente por considerarmos injusto aquilo que aconteceu no passado nesta Casa, de darmos essa oportunidade à oposição de poder intervir. Se não o fez, foi por inabilidade política, não foi por falta de consideração deste Presidente da Câmara. Agora, este Presidente da Câmara também não está aqui para corrigir comportamentos da oposição ou para ensinar como é que a oposição se há de comportar perante as regras que são claras e públicas para todos. E, portanto, aí também não vou tão longe quanto a isso. No debate político parlamentar não vou tão longe quanto a isso. Cada um faz o seu papel
e cada um procura fazer o melhor que sabe e que pode em cada momento. E é isso que eu procuro fazer. Se os outros não o fazem, epá, isso aí já não é comigo, como deve imaginar. Quanto à questão de ter ficado apreensivo, portanto, agora não há aqui rejeito veementemente também que se rotula este Executivo como sendo autoritário ou como este Presidente de Câmara, em concreto, ser antidemocrático, etc. Isso é completamente falso, não tem correspondência nenhuma direta com a realidade e eu creio que o passado dia 1 de outubro demonstrou a exaustão que as pessoas não consideram sequer isso, consideram antes o contrário. E, portanto, por aqui me fico sobre esta matéria e penso que já ambos podemos expressar o nosso ponto de vista e creio que este assunto está resolvido. Quanto à questão da apreensão, quanto à moção das estradas, na última reunião de Câmara, devo dizer o seguinte: nós rejeitámos essa proposta, não por ela não ser pertinente, antes pelo contrário, reconhecemos que a segurança rodoviária é um assunto importante e prioritário, aliás temos feito muito investimento nessa área e vamos continuar a fazer. O que os termos em que a moção foi redigida, ou a recomendação foi redigida, nós já estávamos a cumprir grande parte do que está lá proposto. A única coisa que não estamos a cumprir era a questão concreta que está lá da 115.4, porque não temos condições financeiras ainda de o fazer, embora já estejamos a analisar em termos orçamentais e tudo isso, o impacto, e portanto é um assunto que está na agenda e nós achamos que é temporâneo porque ele já está na agenda, já está a ser executado e achamos que não fazia sentido estar, no fundo, a reforçar uma coisa que já faz parte daquilo que é o plano do Executivo para essa questão. Depois dizer o seguinte, sobre essa matéria, parece mais uma vez, já tinha ficado com essa sensação, embora não o tenha querido dizer, mas dá a impressão que o Sr. Vereador Luís Rodrigues até parece que um outro que esperava que dizia que vinha o diabo vem aí, e depois é que vão ser elas. Dá a ideia até que parece que tem vontade de aconteça alguma desgraça para depois poder dizer: eu avisei, o Sr. Presidente da Câmara foi incauto e toma lá esta responsabilidade. Dá a ideia que parece que venha o diabo. Epá, eu acho que isso fica mal do ponto de vista político e até pessoal, se me permite a expressão, porque isso de facto é então aí, quando chegamos a esse nível de posição, de facto é lamentável que isso aconteça. Quando me apelida de ser demagógico, quando digo que não votar ou não apoiar este orçamento é não estar a favor do investimento na água, entre outras vertentes que foi considerado, eu diria que mantenho substancial essa afirmação de teor político. Ou seja, objetivamente, quando se está a tratar de aprovar um orçamento que dá condições financeiras para se resolver alguns problemas, não apoiar esse orçamento significa não estar de acordo com essas prioridades. Ou seja, é perder uma oportunidade de fazer corresponder as palavras às ações. E, portanto, se essa oportunidade foi esfumada, se perdeu essa oportunidade, a mim compete-me interpretar esses factos e fazer uma conclusão da análise política que eu também tenho direito a fazer. Quanto à questão de baixar os impostos. Baixar os impostos está intimamente relacionado com o orçamento, porquanto, como sabemos, na própria definição e na gênese do espírito do orçamento e do documento que está em causa, trata-se de uma previsão de receitas e de uma arrecadação dessas receitas e aplicar a determinadas despesas. Portanto, quando o pacote fiscal que foi aprovado está em consonância com aquilo que é a proposta de orçamento, uma coisa está naturalmente dependente da outra. A questão do Pael e do José Sócrates. Eu dou-me a ideia que é mais um caso em que, quando as coisas não correm muito bem, estes senhores são do PS, vejam lá, está aqui o papão do José Sócrates. Eu devo dizer o seguinte sobre essa matéria. Houve muitas autarquias neste país que não tiveram que ir ao Pael, geridas pelo CDU, pelo PS e pelo PSD. E todas elas passaram por esses governos. E, portanto, eu diria que o recurso ao Pael foi, de facto, um problema de gestão interna desta Casa, como de outras que aconteceram pelo país fora. Nada tem a ver com o Governo da República. Poder-se-á dizer que houve alguns cortes de financiamento do Governo, sobretudo a partir de 2009. É verdade, mas 2005 a 2009 foi um Governo altamente expansionista e que investiu muito nas autarquias locais. Aliás, grandes investimentos que foram feitos nesta terra foi muito à conta de governos do Partido Socialista e, nomeadamente, do governo do engenheiro José Sócrates. E, portanto, se há coisa que eu, enquanto arrelense, posso estar, é agradecido ao facto dos governos sucessivos, e nomeadamente esse
ter apoiado a construção do centro de saúde, por exemplo, do terminal rodoviário, de outras infraestruturas que por aí aconteceram e que tiveram a oportunidade de ver a luz do dia, o quartel da GNR, entre outros. E, portanto, eu diria que na política a memória também é importante e eu diria que, neste caso, ela é favorável aos governos do Partido Socialista aqui neste Conselho. Depois, sobre esta matéria, dizer também claramente o seguinte, ouvimos a intervenção do início ao fim do Sr. Vereador da oposição, excedeu largamente o tempo regimental que estava previsto, mais uma vez, e, portanto, gostaria também que isso ficasse aqui bem claro, quando se fala que silenciamos a oposição, que isto é uma prova exatamente do contrário. Tivemos 12 minutos a ouvi-lo, mais coisa, menos coisa, não houve uma interrupção e quando sabemos todos que o tempo regimental que está restrito é 5 minutos. Portanto, aquilo que eu posso recomendar, Sr. Vereador, é que no futuro tente ser um bocadinho mais sintético, mas não quero que venha dizer que eu quero silenciá-lo. Portanto, esteja à vontade, ouvimos-lo com o tempo que quiser. As perguntas que foram dirigidas. Parque das Rotas, prazo. Nós temos uma prorrogação do prazo em vigor, que está a terminar, ou seja, a prorrogação do prazo em vigor é para 31 de dezembro. O empreiteiro já fez um pedido de prorrogação adicional que está neste momento em análise por parte dos serviços técnicos, até porque nós não concordamos com alguma das questões que foram colocadas em cima da mesa pelo empreiteiro. E, basicamente, eu não consigo dizer-lhe exatamente qual é que é o prazo previsto para a conclusão da empreiteira. Basicamente, o empreiteiro entende que consegue cumprir o plano de trabalhos traçado até ao final, no próximo dia 31 de março, no final do mês de março. Estamos aqui com alguma divergência, entendemos que se calhar o mais seguro será final de abril, mas em todo caso andaremos por essa data, ao final de março, ou final de abril, por aí é a nossa expectativa, embora ainda não consiga dizer mais do que isto à data de hoje. Quanto à questão do centro escolar, sem fazer futurologia, eu diria o seguinte: o prazo previsto no contrato são 6 meses e contam-se a partir da consignação da obra. A obra arrancará no próximo dia 8 de janeiro, como tive a ocasião de dizer no ponto anterior. Se tudo correr bem, sem derrapagens, até ao final do mês de junho, início de julho, a obra estará concluída. Se houver aqui algum atraso, que pode acontecer, por força de algum material que venha mais tardiamente, etc., estamos em crer que podemos ter aqui uma situação de em julho estar concluído, eventualmente agosto. A nossa forte convicção, vale o que vale, mas a nossa convicção na data de hoje é que efetivamente envidaremos todos os esforços e temos as equipas todas mobilizadas, inclusive o próprio empreiteiro está muito sensibilizado para essa matéria, para a necessidade de, no início de setembro, estar tudo em condições para que o início do ano letivo 18-19 seja processado já sem sobressalto naquele centro escolar, portanto já com todas as turmas instaladas no novo centro escolar depois destas obras de beneficiação. Quanto ao julgado de paz, eu diria o seguinte: nós, o conhecimento que temos do julgado de paz à data de hoje é, sobre o seu funcionamento em termos jurídicos, é mais ou menos informal. Isto é, o protocolo que está em vigor sobre esta matéria diz-nos claramente que a competência para, no fundo, fazer a avaliação dos processos é da juíza. Neste caso, são duas juízas, uma mais destacada aqui para este julgado de paz e outra que fica mais no Bom Barral e nos municípios a norte da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Eu tive uma reunião com a senhora juíza há cerca de um mês atrás e o que a senhora doutora juíza me disse na altura é que tínhamos cerca de 30 e qualquer coisa processos pendentes há um mês atrás. Portanto, esta informação dá um mês, não é uma informação atual à data de hoje. São cerca de 30 processos e a ideia que tenho é que todos eles estão a caminhar seguramente. A doutora juíza tem um horário que está cá pelo menos uma vez por semana, à quarta-feira, tem estado cá à quarta-feira, o que tem permitido fazer 2 ou 3 julgamentos por dia aqui no julgado de paz e, portanto, eu diria que, grosso modo, o tempo de espera destes processos é relativamente diminuto. Quanto à questão do cheque de farmácia, a indicação que lhe posso dar, embora ela conste também dos relatórios que vão para a Assembleia Municipal,
é que temos cerca de 65 beneficiários deste cheque farmácia, atualmente registrados e em vigor, e, portanto, são cerca de 65 os agregados familiares abrangidos por esta medida de âmbito social. Eu creio que respondi às questões que me foram colocadas, mas, em todo caso, permaneço à disposição para qualquer questão adicional. São 65 utentes, então, são 65 utentes. 195 registros de despesa. Temos registros de despesas por receitas, são 195. Sim, Paulo Antunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria, naturalmente, que alguma experiência que a vida política, nomeadamente e especialmente a política autárquica, que corri até hoje, vejo nestas situações, enfim, questões que, no bom sentido do termo, o tempo ajudará a passar e a vê-las no dia-a-dia de uma forma diferente, menos encrespada, passa a expressão, e penso sobre isso, quase me atrevi a dizer, não tenho dúvidas que é o que vai naturalmente acontecer. Queria, no entanto, porque aqui é o local onde o posso fazer, referir historicamente, e a minha memória já andou por lá nestes dias várias vezes, correndo algum risco de estar equivocado, mas penso que não estou. Eu fui eleito em Assembleias de Freguesia de Alverca e do Sobralino 12 anos, fui eleito na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira 20 anos, alguns dos quais como líder daquela bancada, e fui eleito vereador na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 3 mandatos. E que eu me recordo, sinceramente, não me recordo de nenhuma ofensa pessoal grave na pessoa do Sr. Presidente Daniel Branco e na Sra. Presidente Maria Dores Rosinha. Infelizmente, vim a ouvir isso, na minha opinião, ofensa grave ao Sr. Presidente da Câmara, na minha terra de nascimento, no Conselho da Rua de Giro. A ação ficou para quem a fez, aqui é o momento em que eu tenho a oportunidade de referir este meu lamento, mas penso que também aí o tempo ajudará a que as coisas trilhem esse caminho, que é o da normalidade e do respeito, e se houver um ataque político, que exista ataque político, e não como o Sr. Vereador Luís disse, e bem, jamais o ataque pessoal, mas infelizmente naquela Assembleia aconteceu. A Assembleia que, em termos de democracia, tal como o Sr. Presidente hoje, dando os 12 minutos, naturalmente, com toda a normalidade, eu diria isso, fez o que normalmente não se faz, que é a bancada do PSD prescindir de ler a declaração de voto, que ainda se gastou alguns minutos, e a Sra. Presidente da Assembleia Municipal pedia perfeitamente não fazer, arquivar e dizer que se a senhora vai ser a pensa, leu essa declaração de voto. Mais uma demonstração de democracia normal que registro com toda a normalidade. Isto dá aqui também, permita-me referir essa mesma normalidade daquilo que me foi dado a observar um pouco à distância o mandato anterior do vereador Mário Henrique, do vereador Mário Nagua, da vice-presidente Ruth Miriam, do presidente André Rijo, face às situações naturalmente erradas que foram lidadas com saber, com humildade, ultrapassando as situações e, portanto, houve depois, naturalmente, em função desse trabalho, um reconhecimento, como o Sr. Presidente aqui diz, no dia 1 de outubro, através do voto popular. Portanto, se me permitem, sem ter aqui nenhuma veleidade de estar acima ou abaixo do que quer que seja, acho que há alguma normalidade nesta anormalidade no início do mandato, mas que as coisas tendem a normalizar-se. Essa é a minha experiência e esse é também o meu desejo e a minha esperança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Vereadora Carla Politeiro, Muito boa tarde, Sr. Presidente e Sr. Nome. Dar as boas-vindas ao público, ao Sr. Presidente da Assembleia, mas acima de tudo desejar no ano de 2018, essencialmente para todos os arrodenses da melhor forma possível. Mas para nós, em relação ao Executivo, e nomeadamente às reuniões
e nomeadamente a estas reuniões que sejam de facto mais profícuas. Isto, e volto a dizer, todas as reuniões têm acontecido, e vou tentar ser muito sucinta, ao contrário do vereador Luís Rodrigues, e vou ler a última declaração de voto em relação à última reunião de Câmara, que tem a ver precisamente com a recomendação do Sr. Vereador. E relembro, voto contra, porque é a sua forte convicção, minha convicção, que o teor e a preocupação da recomendação está espelhada no trabalho deste Executivo e, tal como esta recomendação, também a da água, mais uma vez diz que não acrescenta valor e não faz diferença àquilo que são as preocupações deste Executivo. E, portanto, eu acho que as atas, de facto, são para serem lidas, revisitadas e para serem refletidas. E em relação às recomendações do Sr. Vereador, quero deixar aqui claro que, muito provavelmente, as recomendações seguintes, e eu tenho interpretado as recomendações como meras composições, redações, porque nem reflexões são. O Sr. Vereador, de 15 em 15 dias, e eu julgo que após o dia 1 de outubro, onde a grande maioria dos arrodenses escolheu um determinado manifesto eleitoral, e esse manifesto foi o do PS, e a partir do dia 1 de outubro o Sr. Vereador leu atentamente todos os pontos do manifesto eleitoral do PS. Porque as composições, as redações que têm-nos trazido de 15 em 15 dias são de temáticas e de preocupações desse mesmo manifesto. E que, portanto, para passarem a recomendações, recomendo eu ao Sr. Vereador que, de facto, olhe para o conteúdo e para a escrita e torne-as, de facto, em recomendações. Porque uma recomendação vai ter que olhar para as grandes opções do plano, vai ter que olhar para o manifesto que os arrodenses escolheram fazer e dizer, ok, esta recomendação, quanto é que custa esta recomendação? Aonde é que eu vou buscar o dinheiro para esta recomendação, para ela ser execuível? Porque recomendar por recomendar não vale a pena. Portanto, eu recomendo onde é que eu vou buscar o dinheiro para ela se tornar execuível e o que é que eu deixo de fazer. Quais são as opções? O que é que eu deixo de fazer? Deixo de fazer o bairro social para fazer a estrada. Portanto, há aqui umas prioridades que o Sr. Vereador acho que vai ter que refletir, porque senão todas as próximas recomendações vou considerá-las como composições temáticas de 15 em 15 dias do manifesto, que foi um manifesto que os arrodenses escolheram no dia 1 de outubro. Posso? Sr. Presidente. Já passou largamente o tempo, mas não vou sequer invocar isso, faz favor. Não, eu sou... Vamos ver. Senão eu calmo. Faz favor. Mas a senhora vereadora Carolina... Quer que se diga que nós silenciamos a oposição. Isso é que eu não posso admitir que se diga. Sr. Presidente. Isso não é verdade. Se for assim, eu calmo porque nós estamos num debate que eu acho que seja... Eu já dei a palavra, Sr. Vereador, faz favor. Quero mandar a palavra, eu vou só responder à senhora vereadora Carolina no seguinte. As recomendações que foram feitas, e que a senhora vereadora tão bem atenta está, refletem a leitura das grandes opções do plano. Eu encontrei uma verba para, no caso desta última recomendação, poder, com a sinalização das estradas, 10 mil euros, é o que estava lá. Perguntei, na altura, se da verba global afeta às vias municipais, se estava equacionada a alargar ou aumentar esse montante. E, portanto, se leio atentamente as operações, as grandes opções do plano, não faço mais do que o meu trabalho. Não venho aqui fazer figura de cor presente, venho aqui fazer a figura que é a minha, trazendo os assuntos que considero que são pertinentes, com a ressalva de tentar respeitar todos, e sendo certo que não deixarei de, sempre que achar oportuno, trazer as recomendações. A senhora vereadora considera que são composições, considera que são redações, considera o que quiser, é livre de considerar a meu respeito aquilo que bem entender. E eu não vou ter, digamos assim, essa delicadeza perante si. Quando trouxer cá recomendações, eu não vou dizer que é uma composição. Irei-lhe dizer se concorda ou não concorda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ainda às recomendações, para além de indelicadeza, ameaçar um executivo com falta de responsabilidade se algo acontecer, isto é que de facto é extremamente indelicado. É de não saber estar. Porque graças a Deus que em 20 anos não aconteceu demais desgraça na estrada da Tesoureira e está resolvido.
Mas, portanto, a indelicadeza fica a quem a toma. Muito obrigado. Bom, eu creio que esgotámos o ponto 0 da ordem do dia. Vamos então entrar nos pontos da ordem de trabalho que estão agendados. O ponto número 1 é a ata da reunião do dia 11 de dezembro de 2017. Eu creio que a ata foi distribuída, houve tempo para comentários, etc. Creio que estamos em condições de a aprovar. Certo? Muito bem. Eu posso, depois de lida, assentos, pontuações e afins. Sim, é isso. É a revisão Mais coisinha, ortográfica. menos coisinha. Muito bem. E o ponto número 2 da ordem do dia diz respeito a mais uma alteração ao orçamento e à JUAP. O que no final do ano é sempre recorrente, até porque há ajustamentos que são feitos em função daquilo que são rubricas por executar e rubricas em execução. E, portanto, não sei se há alguma questão sobre este ponto. Número 2. Eu tenho sugestão. Faz favor. Tenho porque penso que haverá um lapso. Penso, ou eu, se calhar interpretei mal. É no ponto, no considerando terceiro, é referido que carecem de reforço as seguintes classificações económicas e depois diz alimentação, refeições confeccionadas no valor de 4.000 euros. Certo? Eu penso que estou a ver bem, mas opções do plano. E depois aparecem 6.500. O que aparece são 6.500 na verba das refeições. Portanto, diz modificação ao orçamento, despesas na alteração número 21, que tem a limitação de refeições confeccionadas, 289.800. Depois aparecem 5.600 aqui, enquanto vem no considerando são 4.000 euros. Qual é que é? Página, desculpa. Página, eu não sei qual, a página 2 de 4. Aparece alimentação, refeições confeccionadas, o valor global de dotações atuais, 289.800. Depois a coluna a seguir aparece reforços, 5.600, enquanto o que vem aqui mencionado são 4.000. Não sei, tem que. Isabel, chama-me aí o Bruno, se faz favor, que eu Mas, não estou a perceber. mas está a ver. Eu já vi o ponto. Não estou a conseguir. Pois, eu também. Eu não sei se é um lapso. Eu depois só queria perguntar mais 2 ou 3 coisas relativamente a isto, porque eu também não, confesso que não é a minha área, mas depois quando nós aparecemos aqui, sei lá, apoio a instituições particulares de solidariedade social, aparece 1.000 euros, depois aparece menos 1.000, depois aparece 0. E há 2 ou 3... Qual é a página disso? A página 1 de 3. Modificações às grandes opções do plano. Vamos depois, apoio a portadores de deficiência. Aparece 3.000 euros, depois menos 2, fica 1. O que eu pergunto é se o apoio é apenas 1 em vez dos 3 inicialmente previstos. Isto está no campo das modificações. Sim, e As aparece. modificações têm 2 hipóteses. Ou é mais ou menos, não é? Sim, Ou é para pôr ou é para retirar dinheiro. depois, quando há modificação, retira-se 1.000. Se tinha 1.000, quer dizer que ficou a 0. Significa isto, então, que não houve um apoio a É na instituições. dotação corrigida. Então não houve nenhum apoio. Pode ter ido por outra rúbrica. Esta rúbrica É esta com não. 0. Pode ter ido por outra rúbrica. E o apoio a portadores Que é o de que tem deficiência, acontecido. que tinha 3 e depois tiraram 2, ficou com 1.000, ou foi para outra rúbrica ou apoiaram só 1.000. É isto? Sim, é isso. A dotação corrigida, que é o total corrigido, é o que conta no final do ano. Pronto. Quem olha para A isto dá a modificação, sensação. a modificação pode ter E a 2 vias. sensação com que eu fico Ou é é para acrescentar ou é para retirar. Exato. E depois há uma outra coluna que é a dotação corrigida. Portanto, todas aquelas que estão a zeros, no fundo, foram retiradas. Porque há várias que aparecem Ou a porque zero. não tiveram execução e entraram para o outro lado. Isso é as operações de final de ano, naturais. São modificações orçamentais. Aí depois vai-se ver a execução de cada uma das rubricas e ver se aquelas estão por executar, se é possível retirar para canalizar para a despesa que é preciso fazer. E vice-versa. Portanto, isso não há Por nada. exemplo, Não há nada. chamou-me também a atenção aqui o prémio Irã de Lisboa. Havia um prémio de 500 euros, foi retirado. O prémio foi concedido ou não foi concedido? É que isto não há hipótese de ir para outra rubrica. Foi. Só que o que aconteceu parece-me é que Porque aqui houve aparece só menção honrosa, não se atribuiu o prémio. Penso que foi isso. Já não me recordo. Pronto, não se atribuir os 500 Não, euros. o júri decidiu não atribuir o prémio pela qualidade dos trabalhos e, portanto, atribuiu só uma menção honrosa. E pronto, e retirou-se essa e verba. tiraram os 500 euros. Pronto.
Mas quem lê o que está aqui não sabe, pois. Sim, mas houve o prémio e o júri deliberou foi que não existiam trabalhos de qualidade suficientes para merecer o prémio. E aí nós retiramos em função da deliberação do júri. Muito bem. Mas podemos passar à frente. O ponto terceiro da ordem do dia diz respeito a uma possibilidade que a lei confere, no fundo, de antecipação de receitas de impostos previstas para o ano em causa, enfim, e podermos fazer essa antecipação para efeitos de apuramento do cálculo de fundos disponíveis ao abrigo da lei dos compromissos e pagamentos em entrada. Portanto, a proposta eu creio que está fundamentada do ponto de vista técnico e é também de acordo com aquilo que temos feito regularmente, no fundo, para no início do ano termos fundos disponíveis com folga para termos assumir compromissos no âmbito desta LCPA. Não sei se há alguma questão. Se me permitir, não sei, isto está para gravar assim ou não? Eu também não percebi, por isso faço a pergunta, porque isto pede-se a antecipação de 1.488.413 euros, não é? E depois diz-se que a situação do município revela uma situação positiva em dezembro de 1.158.966, é isto? Sim. Portanto, o que se pede é mais... Bem, vamos ver. Eu confesso que não percebi porque é assim. Há uma diferença entre 1.158 para 1.488. Portanto, dá a sensação que havia necessidade de ter este diferencial. Mas, entretanto, o que se pede não é a antecipação do diferencial, mas é do valor de 1.488 respeitando as receitas que se prevê que o município terá no próximo ano. Eu já explico. Pronto, essa é... Pronto, aqui a questão é a seguinte. O que é que diz a lei dos compromissos e pagamentos em atraso sucintamente? A lei dos compromissos e pagamentos em atraso o que diz é que a Câmara só pode assumir novos compromissos e, portanto, fazer novos contratos, abrir novos procedimentos concursais, se tiver fundos disponíveis, e fundos disponíveis é receita suficiente para permitir fazer face a essa despesa. Sucintamente, em grosso modo, é o que diz a lei dos compromissos e pagamentos em atraso. O que é que diz também a lei dos compromissos e pagamentos em atraso? O que diz é que, no início de cada ano económico, é possível ao município, mediante deliberação em concreto, poder antecipar o recebimento daquilo que está previsto receber em termos de impostos. Neste caso estamos a apurar só o IMI, penso que é só o IMI. Em termos de impostos, nós estimamos a receita para o próximo ano de 1.400.000 euros em termos de impostos. E o que se diz é que nós podemos deliberar no início do ano, receber antecipadamente, em termos contabilísticos, o efeito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso, para aumentar o fluxo dos nossos fundos disponíveis no início do ano, para podermos, no fundo, fazer face a novos compromissos. Do ponto de vista, digamos assim, puramente contabilístico, não era necessário nós fazermos esse apuramento, até porque temos margem de fundos disponíveis para assumir novos compromissos a 1 de janeiro. No entanto, há empreitadas que nós vamos querer lançar no início do ano, quer no setor das águas, quer no setor do saneamento, com aqueles 265.000 euros do emissário da ADVAS, quer as próprias estradas também, que vamos querer lançar logo no início do ano. E, portanto, é avisado, nós podemos recorrer a este mecanismo que a lei permite, para não estarmos aflitos com problemas de fundos disponíveis quando não temos necessidade disso, porque podemos recorrer a este mecanismo de antecipação de receita prevista, realizado durante esse ano económico. Fazemos agora, depois no final do ano, já não podemos prever a antecipação da receita, que já está antecipada, não é? Portanto, tão somente é para aumentar os fundos disponíveis para no início do ano podermos disputar os procedimentos concursais que entendemos que são necessários sem comprometer a contabilidade da Câmara. Então, o Sr. Presidente, diga-me se a minha conclusão está errada ou não. Sim, o município fica, digamos assim, com fundos disponíveis de 2.600.000, grosso modo, que é aquilo que já está, mais 1.400.000. Sim. É isto? É. Pronto. Isto tem que ver também com a questão do bairro social, que queremos avançar com isso. Pronto. E talvez seja nos primeiros 6 meses e é importante termos fundos Muito bem. disponíveis para isso. Muito bem. E este 1.488.000, como vem aqui, impostos no valor global, estavam a dizer que é só IMI. É IMI. Não é? Portanto, É. não tem nada a ver com IMTs, Não, pronto, é é só IMI. Está mais ou menos alinhado com aquilo que distribuímos na última Assembleia, aliás, que foi esses montantes. Digamos que a proposta era mais objetiva se dissesse a antecipação da receita do IMI, mas pronto, está impostos não interessa. Não, o O grosso, senhor explicou, está explicado. o grosso é o IMI, de facto. É capaz de ter aqui um IUC ou uma coisa assim, mas o grosso disto é o IMI. São 1.300.000 ou qualquer coisa. Portanto, os outros não tem que ver com o IMT, creio eu, nem com a derrama. Se bem que por acaso tem aqui, não tem é com o IMT, não é?
Tem IMT. Mas o IMT não está aqui. IMT cobrando Só tem IMI. aqui. É IMI, Ali está agora. Acho que é IMT. isso é o cobrado já. Isso é o cobrado. Ah, ok. Isso é o cobrado. Tem que ver apenas com a estimativa da receita do IMI, que está aqui, e da ramo. A ramo é sempre mais volátil, é mais difícil. Mas pronto, eu creio que o que ele me disse, o Bruno, na altura, era que estava alinhado com as previsões do IMI para 2018, desculpa. E, portanto, está também em sintonia com aquilo que foi distribuído na última Assembleia Municipal. De qualquer das formas, este é um recurso que é admissível, que está aqui espelhado, e tem que ver com esse raciocínio, que é aumentar o fluxo dos nossos fundos disponíveis no início do ano, para podermos fazer face a procedimentos que queremos lançar logo no primeiro semestre, se não tínhamos que esperar enfim, a arrecadação destas receitas, o que tornaria mais difícil podermos, ao longo do ano, executar esses mesmos compromissos que queremos assumir e que queremos realizar em termos de despesa pública. Basicamente é isso. O ponto 4 da ordem do dia diz respeito a uma proposta para declararmos aqui na Câmara Municipal prescritas dívidas que 291 operações, creio eu, que estão de alguma forma por cobrar há mais de 8 anos. Neste caso estamos a falar de dívida vencida e não liquidada até 2007, que tem que ver com cobrança sobretudo de faturas da água, ou porque estas entidades saíram do Conselho e não conseguimos arranjar meios de boa cobrança, ou porque houve cessação das atividades e não conseguimos agora recuperar esse crédito. Enfim, basicamente estamos a falar de faturação da água e depois de todos os consumos que estão indexados a esse consumo, nomeadamente a questão da tarifa da disponibilidade, dos resíduos sólidos urbanos, etc. Portanto, estamos a falar de um valor de 10.751,84 €, que, por força do decurso do prazo prescricional, já teremos muito poucas hipóteses de ter viabilidade e sucesso na obtenção e na cobrança desta receita e, portanto, a nossa proposta é declarar precisamente essa prescrição e, assim, no fundo, considerá-lo como ativo não cobrável e não onerar, no fundo, o nosso balanço e a nossa prestação de contas também nesse aspecto. O ponto seguinte, portanto, o ponto 5 da ordem do dia diz respeito à deliberação da constituição de fundos fixos de caixa para 2018, sobretudo para os colaboradores do município que tratam com matérias de atendimento ao público e de recepção de dinheiros por parte do público, seja na piscina municipal, no posto de turismo, no serviço educativo e cultural, na biblioteca, na Universidade das Gerações, enfim, na loja do cidadão e nos espaços do cidadão que estão atualmente em vigor também. E, portanto, são aqui os valores que estão devidamente formulados na proposta, que variam entre 25 € e 50, não, portanto, entre 50 € e 10 €, que é o que está aqui em causa, e, portanto, de alguma forma, é de acordo com a proposta que vinha do ano passado também. Bom, o ponto seguinte, ponto número 6 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma proposta para a constituição de fundos de maneio para o ano 2018. Neste caso, estamos a prever a constituição destes fundos de maneio para o Executivo e também para as FIAs, portanto, para os chefes de divisão e das unidades intermédias. Isto tem que ver com a criação destes fundos de maneio, obedece naturalmente à lei em vigor e que está aqui devidamente informada pelos serviços, mas de alguma forma justifica-se pela urgência da realização de algumas despesas que por vezes são imprevisíveis e que, enfim, têm que fugir um bocadinho à margem da contratação pública stricto sensu, no fundo da emissão de uma requisição, da verificação dos fundos disponíveis por questões de urgência, não é possível fazê-lo atempadamente e, portanto, é necessário aqui a fixação destes fundos de maneio, no fundo, para fazer face a essas despesas. Elas estão aí devidamente identificadas e, enfim, obedecem, no fundo, à lei em vigor. Enfim, o ponto seguinte está relacionado com esta explicação também anterior. Desta feita, a proposta será a constituição deste fundo de maneio para a CPCJ, portanto, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Rua dos Vinhos, que, pela mesma lógica, muitas vezes é preciso fazer face a despesas que são absolutamente imprevisíveis, inadiáveis e urgentes e, portanto, é necessário fazermos este ajustamento também aqui em função dessa necessidade. Portanto, não sei se há alguma questão.
O ponto seguinte, que é o ponto número 8 da ordem de trabalhos, diz respeito, neste caso, eu penso que isto é para Já passou. mas vem para ratificação, não é? Está aqui. Este vem para ratificação porque as atividades já se realizaram, diz respeito a uma iniciativa que o URDA, portanto, a União da Ranhola, realizou no fim de semana, no último evento, foi aqui não, foi no 1º de dezembro, portanto, teve a ver com provas esportivas e caminhadas e tudo isso, e, portanto, vem agora para ratificação. A senhora vice-presidente não participa nesta deliberação, por estar impedida por pertencer aos órgãos sociais. Não é? O ponto 9 da ordem do dia diz respeito a um parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços na modalidade da avança na área da assessoria de medicina veterinária. Portanto, como sabem, nós não temos no nosso quadro pessoal médico veterinário, vamos recorrer a um serviço de avança, que já era o que vinha, creio que a proposta é a mesma, é Inês Cunha. Pronto, isto é a medicina veterinária, portanto, nós temos que ter, se fosse temos o canil, temos que ter médico veterinário, mas não temos no quadro pessoal, e nós, a proposta é manter, portanto, este contrato de avança com a doutora Inês Cunha. Bom, o ponto 10. número 10 diz respeito a mais um pedido de ação social escolar, o 11 também. O primeiro ponto, este 10º, diz respeito a um aluno, neste caso uma aluna Iris Silva. A proposta vem devidamente informada e diz respeito a auxílio em 100% da refeição escolar, portanto, com participação, esta cujo encargo de estima se venha a cifrar em 154 euros e 76 cêntimos para o município. Ponto número 11, também, enfim, é o mesmo tema, ou seja, neste caso, é no âmbito da ação social escolar. Desta feita, nós temos aqui um pedido, neste caso a proposta vai no sentido de se consultar e se conceder um prazo dos 10 dias úteis do previsto no CPA, uma vez que a tendência deste processo é de indeferimento, foi devidamente avaliado pelos serviços, no fundo é de indeferimento porque não preenche um dos requisitos que é o facto de residir no nosso Conselho, estar aqui recenseado e, portanto, é esse o ponto fundamental. Portanto, não sei se há alguma questão. O ponto número 12 diz respeito a um pedido que houve por parte da REN no sentido de proceder a uma ação de rearborização. Este pedido foi devidamente enquadrado pelo Gabinete Técnico Florestal e pelos serviços competentes da DOAQV. Cumpre, digamos assim, aquilo que são os preceptuados nesses instrumentos de gestão territorial, nomeadamente no regime jurídico aplicável, que é o REJAR. E, portanto, a proposta está devidamente informada que não carece, melhor dizendo, está devidamente previsto e que poderá ser executado à luz daquilo que é o PDM também em vigor. Estamos a falar aqui num casal da Cruz da Negra, que é na freguesia de Carvalhos. O ponto 13 da ordem do dia diz respeito à fixação do tarifário da água para 2018. Tem que ver também, este tarifário diz respeito naturalmente àquilo que é o tarifário que vai vigorar ao longo do ano de 2018 naquilo que é a cobrança na fatura da água aos nossos consumidores finais, portanto aos nossos municípios, sejam empresas, sejam também agregados familiares, pessoas singulares. O que há aqui a destacar da proposta é que, não obstante o aumento que está previsto em termos de águas de Lisboa e Vale do Tejo e da EPAL, ao fim e ao cabo, de aumento da inflação, cerca de 1,5%, nós o que vamos fazer é não aumentar, portanto, aumento zero naquilo que é o escalão fixo, na tarifa fixa, no tarifário fixo, e também no tarifário do primeiro escalão de consumos. E, portanto, aplicamos só os 1,5% que nos estão a imputar a montante, só a partir do segundo escalão inclusive. Portanto, isto significa que a Câmara está a amortizar, está a absorver aquilo que é um aumento na água em alta, portanto, a montante, quer para o primeiro escalão, quer em todos os segmentos de tarifário fixo. Portanto, nós entendemos que este é um caminho a seguir, até porque, como sabem, o ano de 2018 vai ser um ano de forte investimento da Câmara no setor da água. Achamos que temos trabalho primeiro a fazer de arrumar a casa e de colocar este setor com mais condições para poder ser sustentável do ponto de vista económico e financeiro para o município.
Temos ainda déficit tarifário, mas achamos que não devemos, nesta fase, repercutir esse déficit tarifário nas famílias, até porque há questões de gestão que temos que melhorar, e é esse o nosso compromisso nos próximos 2 anos, sobretudo, mas já com forte incidência em 2018, e por isso esta deliberação e esta proposta de fazermos este ajustamento tarifário, que é um ajustamento muito equilibrado e que, no fundo, vai ao encontro, esperamos nós, daquilo que são as ânsias do nosso município. Não sei se há alguma questão. Duas questões. Primeiro, eu não encontrei, talvez por inabilidade minha, se existe alguma tarifa social para o consumo de água. Ponto 1. Ponto 2. Também não entendi qual o critério utilizado para depois, o montante é exatamente o mesmo. Quando se está aqui na tarifa variável de águas residuais, consumos domésticos, temos que ir até 5 metros cúbicos por mês, tem um determinado valor. Depois, de 5 a 15, 15 a 25 e consumo superior a 25, o valor é exatamente igual. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente desse explicação porque é que o critério é o mesmo, ou porque é que o valor é exatamente o mesmo, consumindo-se mais, paga-se o mesmo, Paga-se o mesmo valor por metro cúbico. isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Pronto? Faltava dizer que metro Muito bem. Resposta concreta. Há tarifário social em vigor no município da Ruda, está no regulamento aplicável. Há de facto, primeira questão, a resposta também é objetiva. Há de facto tarifário social, está previsto no nosso regulamento do consumo das águas. Há tarifário social e para as famílias numerosas também, ou seja, nós somos ali um município já que tem essa diferenciação positiva, quer em termos sociais, e os sociais aqui foram bastante alargados no mandato anterior e, portanto, não só em termos de captação, mas também em termos daquilo que é os próprios bombeiros têm tarifário social, há os dirigentes associativos têm tarifário social, enfim, há uma série de novos utilizadores, os beneficiários do cartão sénior também têm tarifário social, portanto, há uma série de consumidores que têm tarifário social e significa isto que, nomeadamente, não se cobra as tarifas fixas e os indexantes associados às tarifas fixas em todos os escalões. Pagam só o variável, portanto, aquilo que consomem efetivamente. Depois, dizer também o seguinte, famílias numerosas também temos e isso está também previsto no nosso regulamento e é aplicável pelos nossos serviços. Quanto à questão dos escalões, o grosso, eu diria eu que a totalidade dos consumidores consome água no primeiro escalão. Uns consomem o primeiro escalão e vão ao segundo escalão, outros vão ao terceiro, mas isso já mais para as empresas e tudo isso tem na sua produção a utilização deste recurso hídrico como um dos principais fatores de produção. Mas digamos que no primeiro escalão é onde se sente o maior consumo de água. E nós entendemos que era aí que nós deveríamos dar esse sinal, ou seja, nós não vamos até aos 5 metros cúbicos de água por mês, nós não vamos aumentar, quer pelas tarifas fixas, nenhuma delas será aumentada, e portanto isso é válido para o primeiro escalão como para o último escalão de consumo, portanto não há aumento nas tarifas fixas. Quanto ao variável, efetivamente há um aumento que é sensivelmente a repercussão dessa inflação de 1,5% em cada escalão de consumo. Nós temos aí, portanto, esse tarifário era um tarifário que já existia. O que nós sentimos é que no aumento, nessas situações dos 25 metros cúbicos ou mais, é residual o número de utilizadores que bebe água nestes termos, ou que bebe, ou que consome água nestes termos, melhor dizendo, e portanto achamos que aquele teto dos 2,6 é um teto já bastante razoável em termos de consumo de água. Não significa isto, porém, e o Sr. Ministro do Ambiente veio falar sobre essa matéria em público recentemente, não significa isto, porém, que no futuro estes escalões não sejam revistos. Isto porquê? Porque se há coisa que este verão veio demonstrar, e se é que já há muita publicação e muita literatura escrita sobre isso, os problemas da escassez de água no século XXI são problemas que existem e estão na agenda política. E, portanto,
este recurso, sendo escasso e tendo uma utilização essencial à vida, tem que ter duas vertentes. Uma social, do acesso generalizado a este bem, mas tem que ter outra forma também, que é autocontrole contra desperdício de utilização deste recurso. E um dos ponderáveis que está a ser estudado sobre esta matéria é precisamente repercutir naqueles escalões que consomem mais algum aumento em termos de preço e de custo. Nós ainda não fizemos isto, apenas repercutimos a inflação, mas essa é uma matéria que eu sei que está em agenda, quer no Governo, quer nos municípios, onde nós nos incluímos também através da AMEGA, que é uma Associação dos Municípios para o Estudo e Gestão da Água. Não quisemos nesta fase, até porque é uma discussão que está a decorrer ainda há muitas opiniões, ainda não está estabilizado o quadro legislativo para o próximo mandato sobre esta matéria, e eu diria que resolvemos por agora fazer só este aumento da inflação nos variáveis. Essa matéria é uma matéria que está em discussão, ou seja, se faz sentido ou não que os escalões mais elevados tenham um valor unitário superior aos escalões mais baixos de consumo. Eu tendo a considerar, daquilo que vou ouvindo e lendo, que a ideia será no futuro repercutir mais o custo unitário para os escalões que têm mais consumo. Ou seja, para aqueles que consomem mais metros cúbicos de água. É uma discussão que está em cima da mesa, nós não a temos agora aqui nesta sede, mas é uma discussão pertinente e que, ao fim e ao cabo, está na agenda e que vamos acompanhando com atenção também essa matéria. Portanto, eu diria que, apesar disso, a tarifa variável já reflete um bocadinho essa preocupação, ou seja, quanto mais metros cúbicos consumidos, maior é o custo unitário por metro cúbico. Mas é uma matéria que está em cima da mesa. Sim, embora possa haver, se me é permitido dizer, pode haver mais desperdício a consumir menos no escalão 1, porque o agregado tenha só 2 pessoas e um agregado muito grande no escalão 2 ou 3 consumir mais e ter menos desperdício no escalão 1. Portanto, isso é sempre problemático. Mas a questão é na página seguinte que eu estava a colocar ao Sr. Presidente, no ponto 221, em que aparece tarifa variável de águas residuais e depois aí tem os consumos domésticos de 0 a 5 metros cúbicos, tem o mesmo valor, mas depois de 5 a 15 e de 15 a 25 e a mais de 25 mantém-se o as águas residuais, não é? Mas, Não consumo nada. Isso é saneamento. O saneamento, exatamente. Esse aqui, qual é que é a lógica? É esse que era aqui o critério que eu estava a perguntar. Porque aqui o valor Não, é a tarifa aqui. Isto sempre esteve assim, ou seja, só havia uma diferenciação do escalão inferior. Nas águas residuais, não nas águas do consumo. Sim. Nas águas residuais, aqui o raciocínio é um bocadinho diferente. Porquê? Nós estamos aqui a repercutir o custo que nos imputam pelo tratamento das águas residuais, ou seja, dos esgotos. E aqui o custo é diferente, ou seja, aqui é indiferente, o custo é por metro cúbico do cu, não é? Pronto. O raciocínio é um bocadinho diferente do consumo variável da água, em que esse já está incorporado um bocadinho aquela filosofia que defendemos e que tem sido defendida, que é que quem consome mais, teoricamente, tem que pagar um custo mais elevado unitariamente. Aqui nos resíduos, nas águas residuais, nunca houve essa preocupação, a não ser este ano, em que quando estávamos a montar este tarifário, o que dissemos foi, já que é assim, o aumento, como não há no escalão 0, vamos aumentar para todos os outros escalões. Ou seja, até porque é previsível que este valor que nós temos pago seja insuficiente, sobretudo se nós conseguimos ligar antes o emissário de Adubaço, que é provável que consigamos até o final do ano, eventualmente, nós vamos ter um custo acrescido que ainda não está repercutido nestes valores que nos chegaram e que a ESA nos recomenda. E, portanto, já estamos aqui a fazer um bocadinho um aumento. Pois, mas a minha pergunta era se não fazia sentido também aqui, em função da metragem, ainda que sejam águas residuais, haver um custo acrescido, no caso de ser, por exemplo, superior a 25 metros cúbicos mínimos, porque paga tanto o que tem de consumo a mais de 25 metros cúbicos como a que isto é a primeira vez que está a acontecer. Ou seja, nós é a primeira vez que estamos a aumentar diferentemente as águas residuais por causa dessa questão da ligação do emissário da ARPAS e porque vamos aumentar muito os custos com isso. Quer dizer, e neste momento, e com a Arranhol de Paz, é que nós absorvemos já os custos disso e não tínhamos ainda repercutido isso no consumidor final. E, portanto, aqui também nos pareceu lógico que quem
tem mais, quem mete mais efluente na linha de água, paga mais. Mas não Embora paga. aqui, paga a partir do segundo escalão. O primeiro escalão fica fora deste aumento. Mas o segundo e terceiro- escalão, pelo menos, devia ser mais penalizado. Porque já estamos a falar em consumo. Esta está a ser penalizado nas águas. Mas aí como está a ser penalizado nas águas, nós também não quisemos carregar porque aqui o serviço é diferente. Já está a ser penalizado na água. O serviço é diferente. Já percebi. Tem uma lógica diferente. É um bocadinho mas- diferente. Uma coisa é o consumo de água, outra coisa é o tratamento do resíduo. Muito bem. E nós não quisemos carregar também muito porque, epá, e sobretudo estamos a falar de empresas que consomem mais água, epá, já tem este custo com a água, o custo de energia já é o que é. Se aumentarmos também aqui as águas residuais e sobretudo algumas têm fossas sépticas, tratam autonomamente deste sistema, podíamos estar a ser um bocadinho justos nesse aspecto e resolvemos não fazer essa diferenciação. Enfim, fazemos para o primeiro escalão, efetivamente, não fazemos para o outro, mas até à data as tarifas neste setor das águas residuais têm sido sempre unitárias, ou seja, é igual desde o primeiro escalão até ao último. O único ano de diferença é este, é o primeiro que estamos a introduzir isto, também para não descapitalizar o sistema, porque estamos a ligar novas coisas que não estavam ligadas e que temos que também ter aqui alguma margem de receita para poder fazer face a isso. Basicamente é isto. Eu fico com essa nota para esclarecermos no final, mas eu ia sugerir que pudéssemos aprovar este ponto, ainda que depois se possa fazer o ajustamento em função disso, Eu abstenho, não é por causa independentemente disso. da É por causa situação. da questão do orçamento anterior. Se a questão é essa, pá, eu acho que podemos aprovar e depois dou a explicação quando Eu tiver dava a a sensação posse. que deve ser um lapso. É capaz de ser, eu também não estou a encontrar uma explicação mais lógica do que essa. Portanto, depois temos aqui os documentos para conhecimento, que é o resumo da tesouraria, que é as obras particulares e que é o documento que foi distribuído no final do Congresso da Associação Nacional de Municípios, que é a resolução do Congresso.